aqui, boa tarde. Vamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje o estudo aqui que eu vou fala sobre a origem do mal. Alguém aí pode me responder aonde se originou o mal que tomou conta do mundo hoje? Aqui na Palavra de Deus a gente vai ver o porquê que o mundo hoje está tomado de maldade. Porque que tudo hoje é tudo muito complicado no mundo, a falta de amor, as irresponsabilidades e muitas outras coisas ruins que têm acontecido na vida do ser humano. Quem será o culpado de tudo isso, né? Então vamos ver aqui hoje sobre a origem do mal. Então, aqui na origem do mal, o estudo de número 3, que fala assim, que tinha um moço chamado Charles Baudelaire. Aqui fala que ele era um historiador. Ele era um historiador, artista e poeta francês do século XIX. Ele acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus. O resultado no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar o pecador com a existência de doença, sofrimento, morte? O que dizer de realidade como violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? É Deus o responsável por tudo isso? Se não é, quem é? Então vamos ver. Aqui, de acordo com a pergunta de número 1, que fala assim, de quantos anjos era composto o exército de Deus? Em Apocalipse 5, no versículo 11, confirma que o exército de Deus era composto de milhares e milhares e milhares de anjos. Então quer dizer que existia muito anjo. Mas o que tem isso a ver com a origem do mal, né? Então vamos ver aqui. Nas escrituras declara que os anjos foram criados por Deus, está escrito em Gálatas 1,16, e são ministros enviados para auxiliar aqueles que vão herdar a salvação eterna. Hebreus 2,19. Eles existiam antes da criação da terra e são, em sua natureza, superiores à dos homens. Então, aqui fala que os anjos são um pouco maior que o ser humano. E está escrito em Jó 38, do 4 ao 7. O salmista declara: acerca dos homens, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Então, os anjos são ser celestial, né? Está escrito em Salmo 8, 5. E aqui a gente já viu, né? E que os anjos foram um ser celestial que já existia antes mesmo da criação do universo, mas eles são criatura criada por Deus, um pouco maior que o ser humano, né? E é em honra e glória, porque são ser celestial e não pecador, né? Aqui em Ezequiel fala assim, na pergunta 2, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Então, em Ezequiel 28, a gente vai ver aqui, Ezequiel 28, qual que é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Nossa, ex-líder, por que ex-líder, né? O que será que Ezequiel 14, 15 e 17 está falando? Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci e permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor.
e te lancei por terra diante dos reis para que te contemplem. Então, aqui está falando do Lucifer, o ex-líder dos anjos, né? Que ele era no céu, abaixo de Deus, abaixo de Jesus. Ele era o primeiro, né? Lucifer era o primeiro em honra, bem abaixo de Jesus. Mas aqui fala que o que aconteceu com esse anjo? Ele queria ser maior que Deus. Então no seu coração se achou iniquidade, que é o que? A transgressão da lei de Deus. Então, de protetor, ele passou a ser perseguidor da lei de Deus. Então aqui fala que ele era perfeito nos caminhos. Então começou a entrar iniquidade no seu coração. E a iniquidade é a transgressão da lei de Deus. Está escrito em 1 João 3,4. E aqui a gente viu, né, que Lucifer era um anjo de luz lá no céu. E ele corrompeu os mandamentos de Deus por se achar iniquidade no seu coração, inveja. Então ali ele quis ser semelhante a Deus. E aqui fala que a função de Lucifer no ambiente celestial era de importância singular. E a expressão querubim da guarda é uma tradução da palavra hebraica, que significa: ele se achava vinculado à administração do governo de Deus. E também era um anjo cobridor da lei de Deus, atuando no lugar santíssimo do santuário celestial. Lucifer era o primeiro em honra depois do Filho amado de Deus. E houve um tempo em que a alegria de Satanás era executar a ordem divina. Então quer dizer que abaixo de Deus e de Jesus, ele era o primeiro. Então ele era o líder dos anjos, de toda aquela corte celestial que existe, de milhares e milhares de anjos, ele era o primeiro. Então, mas ele, por causa da formosura, igual foi falado aqui, ele começou a se sentir e querer ser igual a Deus. E aqui fala que no 3 que fala assim, ó: que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, do 12 ao 14. Ele queria se assentar no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Queria o lugar de Deus e ser adorado. Ele não amou a Deus, ele não amava. Então, daí já começou a juntar as coisas aí. No coração desse anjo surgiu todas as maldades que existem na terra hoje. A falta de amor, a falta de harmonia, de respeito, de consideração. Tudo que existe no mundo hoje, e a principal de tudo é a falta de amor, surgiu por causa da transgressão que esse anjo cometeu lá no céu. E aqui fala que Lucifer atentou contra Deus, pois queria se assentar no trono de Deus e ser adorado e comandar o universo. Gradualmente ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. Descontente com a sua honrosa posição, desejou também a honra devida unicamente a Deus. Nossa! Então, foi o que aconteceu com esse anjo, né? E aqui fala qual foi o resultado da rebeldia desse anjo. Em Apocalipse 12, do 7 ao 9, fala que houve uma grande batalha no céu entre Cristo e Satanás, entre Satanás e os anjos dele contra os anjos de Deus. Então, aqui fala assim: e houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás e os seus anjos. E então fala que o mal se originou no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo e foi expulso do céu, vindo se alojar aqui na terra. Em Apocalipse 12, 4. Está escrita essa descrição, né? Então, aqui a gente viu que o mal se originou no céu, né? No coração de um anjo que era perfeito, mas se tornou mal o seu coração por sentir inveja de Deus. Por isso que hoje a inveja não devemos ter no nosso coração, porque a inveja vem do inimigo.
E aqui, além dele ter sentido isso, ele ainda colocou a terça parte dos anjos contra Deus. Ou seja, ele tirou uma boa parte dos anjos do céu, que eram milhares e milhares de anjos, e colocou contra Deus e contra Jesus. Então, por isso que ele foi expulso do céu. Aqui fala que o ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus. O pecado se originou como um todo, desfigurando nele a imagem divina, comprometendo o aspecto físico, mental e espiritual, não apenas da humanidade, que foi afetada, mas a própria natureza também, em Romanos 8, 22. Por isso, a redenção é um dos maiores objetivos de Deus. Isto é restaurar a sua imagem naqueles que o aceitarem. Então, o grande plano de Deus é que nós voltemos à origem, né? Como era antes. Antes nós não fomos feitos para morrer. E hoje a gente já morre. Nós somos mortal. Por quê? Por causa do pecado que entrou no mundo. Então hoje nós somos sujeitos à morte por causa disso. Mas Deus quer voltar à origem. Ele quer nos restaurar e Ele quer colocar em nós a imortalidade novamente, para a gente não passar mais a morrer, a viver a eternidade tão planejada como Ele tinha feito. E então, isso só depende de nós, da nossa aceitação de Jesus na nossa vida. Se nós aceitamos Jesus, também ganharemos a vida eterna e a coroa da justiça, que só pode ser dada por Jesus, porque foi Jesus quem morreu por nós aqui na terra, e é através dele que seremos salvos, a nossa aceitação de Jesus. Vamos lá. Contrariando a advertência divina, que a serpente disse à mulher, Gênesis 3, do 1 ao 5. Então, a serpente disse, é certo que não morrerás. Aqui, perdão, pulei uma pergunta, vamos voltar lá. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis 2, do 15 ao 17. Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou se comeres, certamente morrerás. Então Deus deu aqui a advertência para o ser humano, que ele não devia mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano desobedeceu. Assim como Satanás desobedeceu a Deus lá no céu, o ser humano também, após criado, também desobedeceu às ordens de Deus. E aqui fala assim, o ser humano perdeu a imortalidade por causa da desobediência às orientações de Deus, e o pecado se originou como um todo, desfinhando nele a imagem divina. Portanto, comprometendo o aspecto físico, mental e espiritual, no qual já tinha lido, né? Então, e aqui confirma que através da nossa desobediência, nós não herdaremos o céu. Então, devemos ser obedientes a Deus, guardar os seus mandamentos e aceitar a Bíblia como regra de fé na nossa vida. Toda a Bíblia. Então, aqui fala assim, mas Deus deu uma certeza para o ser humano. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Aqui fala, em Gênesis 3,15. Jesus, eu pulei de novo, mas contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Gênesis 3, do 1 ao 5. A serpente disse, é certo que não morrerás, sereis como Deus. Então, olha o que a serpente disse. A serpente não era mais do que Satanás transformado ali, né? Ele usou aquela serpente para que pudesse enganar a mulher. Então, e aqui fala assim, Lúcifer, não tendo êxito em perpetuar a sua rebelião no santuário celestial, veio atacar o ser humano no jardim do Éden. A estratégia utilizada foi
semear a dúvida no coração de Eva pelo engano e levou-a a duvidar de Deus e a desobedecê-lo. Ao pecar, tornou-se ela um agente de Satanás na rebelião, levando Adão para o mesmo caminho. Após a queda, o ser humano ficou sob a condição de não mais poder ver a face de Deus. Em Isaías 59:2. Então, Adão e Eva, todos os dias, eles se comunicavam com Deus face a face. Deus ia visitar lá no Éden, conversar, dar advertência a eles do que eles deveriam fazer e que eles também pudessem ficar bem espertos quanto ao ataque de Satanás no jardim do Éden. E ali, o que aconteceu? A Eva separou do seu esposo por alguns minutos e ali ela foi encontrada por Satanás. E ali ela foi um agente dele, né, passando a duvidar de Deus, assim como Lucifer duvidou de Deus lá no céu. Ela também foi um agente dele e também tornou Adão o mesmo agente de Satanás, levando-o a duvidar de Deus. Porque quando chegou lá, a Eva deu a fruta proibida para Adão e falou para ele: olha aqui, eu não morri e eu estou viva, e então coma você também. E ele o comeu. E daí, quando Deus o procurou no jardim, e ali ele estavam escondidos os dois, e Deus perguntou para eles: onde estás? E eles responderam: ouvimos a tua voz pelo jardim, e porque estávamos nus, nos escondemos. E Deus perguntou: quem fez vocês ver que estava nu? E ele respondeu: a mulher, entendeu? A mulher que tu me deste deu a fruta para que eu comesse e eu a comi. E então ali Adão já de imediato ele acusou a mulher. E aí depois ele acusou a Deus. E a mulher acusou a serpente. Aí um saiu acusando o outro, né? E então o que aconteceu? Adão perdeu a sua imortalidade. E dali ele foi expulso do jardim do Éden, né? E o que aconteceu? Através de o pecado ter entrado através de um homem, e esse pecado passou a toda a humanidade. E por isso que hoje todos nós somos pecadores e sujeitos à morte, né? E aqui fala, após o pecado, o Senhor não abandonou a humanidade. Está escrito em Gênesis 3, do 8 ao 15. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote, providenciou um sacrifício para simbolizar a morte de seu filho e pelos pecadores, e apresentou o plano da salvação. Está escrito em Apocalipse 13:8. Também, neste momento, foi feita a primeira profecia messiânica de que o descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo, viria e esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. A situação que foi concretizada com a morte e ressurreição de Cristo. Então, aqui a gente viu que quando eles pecaram, Deus não abandonou eles. Dali de imediato, Deus fez um sacrifício e, pegando a pele do cordeiro, fez veste para vestir Adão e Eva, após eles tivessem pecado. E ali também, Deus também simbolizou o primeiro sacrifício, que seria Jesus, que iria vir morrer em favor do pecador. E ali ele mesmo foi o primeiro sacerdote que matou o cordeirinho para fazer veste para Adão e Eva, simbolizando a morte do seu próprio filho, que ele já tinha preparado, caso o ser humano pecasse. Que Deus amoroso, né? Pegar e dar o seu próprio filho em favor da humanidade, que hoje não dá crédito para ele, né? Muitos não querem saber de Deus. E ele fez isso. E hoje nós temos o privilégio de sermos salvos. Basta queremos, né? Aceitar Jesus como nosso Salvador, estaremos salvos. E aqui na pergunta 8 fala assim, ó: de que maneira Satanás nos engana hoje? 2 Coríntios 11, do 14 ao 15, Mateus 24, 24. Ele aqui fala
que Satanás se transforma em anjo de luz e ele opera sinais e prodígio. Ou seja, muitas religiões com muitos sinais e adivinhação, curas e tudo mais. Então, tudo isso é Satanás por trás de todos esses sinais. Aqui fala, a estratégia do inimigo é enganar o ser humano, misturando verdade com erro, de tal maneira que a mentira pareça ser verdade. Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios 4:4. Por essa razão, nem sempre podemos confiar em pessoas que se realizam milagres e maravilha, que preveem o futuro. Mateus 7:22-23. Então, não devemos confiar nesse tipo de pessoas que lê o futuro e que tem sinais e milagres e maravilha, porque isso não é de Deus, viu? Então, por isso que precisamos estudar muito a palavra de Deus para a gente não ser enganado. Contra quem o inimigo está especialmente irado nos últimos dias? Em Apocalipse 12, o 12 e o 17, fala que Satanás está irado nos últimos dias, contra aqueles que seguem os 10 mandamentos de Deus, que está escrito em Êxodo 20. Então, contra essa igreja que guarda os 10 mandamentos de Deus, ou seja, incluindo o sábado do Senhor, que Satanás está irado. Porque se as pessoas seguirem a Bíblia como Deus deixou que nós seguíssemos, com certeza seremos salvos. E Satanás não quer que a gente aprenda, que a gente encontre o caminho que nos leva à salvação, para que assim a gente não tenha oportunidade de salvação. E assim a gente esteja perdido como ele está. Porque ele sabe que Jesus logo vai voltar para nos buscar. E se a gente estiver vivendo no engano e a gente não abrir os olhos para conhecer a verdade, a gente vai ficar perdido junto com ele. Então aqui fala assim, a ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis a Deus. Ao longo das eras das Escrituras declara que especificamente no tempo do fim haverá aqueles que permanecerão fiéis às orientações divinas, sem se importar com o que pensa a massa popular. Deus está chamando pessoas de todas as raças, tribos, línguas e povos para deixarem de lado as ideias preconceituosas sobre a Bíblia e convida a todos para se unirem ao seu povo nesses últimos dias. Então, esse é o convite de Deus. E aqui fala assim, como nos é possível vencer a Satanás nesses últimos dias? Em Efésios 6, do 10 ao 18, fala que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo o tempo. Então, esse é o único meio da gente escapar da cilada de Satanás. É estudar a palavra de Deus, conhecer toda a verdade e orar sempre e vigiar, porque muitas vezes vai ter mentira que parece verdade, porque são misturadas, um pouco de mentira e um pouco de verdade. Então, como com Deus não existe meios termos, então devemos que ficar esperto contra isso. E como que a gente vai ficar esperto contra essas coisas? É estudando a Bíblia. Então, aí no meu canal da YouTube, eu estou colocando todos esses estudos, uma vez por semana, eu estou estudando e colocando lá. Toda segunda-feira eu faço um estudo e põe lá no canal da YouTube. Então, vocês acompanhem, preste bem atenção nos versículos, estude na Bíblia, porque nem todos aqui dá para ler, tá? Não dá para ler todas as passagens bíblicas, então eu só explico. E aí vocês vão direto na Bíblia, estudem e qualquer coisa coloque lá os seus comentários lá, né? Para que essa mensagem possa alcançar as outras pessoas também que não conhecem o Evangelho, ok? O Evangelho verdadeiro, porque hoje existe um montão de igreja, mas será se todas elas pregam a verdade que realmente está na Bíblia, que serve para a nossa salvação eterna? É isso que a gente tem que ver, ver o que está de acordo com a palavra de Deus para que a gente possa seguir. Então aqui fala assim, ó, após a entrada do pecado, adquirimos uma natureza má
E hoje lutamos contra as forças espirituais do mal. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestade, e contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:10. As escrituras declaram que neste conflito entre o bem e o mal, nós seremos vencedores se usamos a armadura divina. Lutaremos corajosamente e ganharemos a vitória, com fé no nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Então aqui fala, né, pra gente concluir, fala assim que Satanás era um anjo de luz, quis tomar o lugar de Deus, e Eva foi enganada pela serpente. E o mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lucifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. E ele hoje engana muitos através de engano. Os anjos têm enganado a muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os 10 mandamentos de Deus. Então hoje ele está irado contra as pessoas que são obedientes a Deus. Aqui fala que a rebelião de Lucifer é um mistério que não foi revelado, e em sua plenitude é impossível explicar detalhadamente a origem do pecado, mas podemos ver que ele é um intruso, e por isso desculpá-lo é o mesmo que defendê-lo. Então não podemos defender os nossos erros, mas sim buscar corajosamente força em Deus para que a gente possa vencer. Se a gente pecar hoje, vamos buscar a Deus em oração, estudo da palavra, e pedir para Ele ajuda, para que a gente possa se desviar sempre do mal, das coisas que não são de Deus, que a gente vê que não são boas, que não é da vontade de Deus, que Deus possa nos libertar disso, e que a gente possa ser obediente à palavra de Deus, guardar a sua lei, andar nos seus preceitos e não cair na cilada de Satanás. E se cairmos, voltemos atrás e pedimos perdão a Deus e força para a gente resistir às tentações. Aqui tem um compromisso que fala assim: você crê que o mal se originou com um anjo criado, perfeito e que se rebelou contra Deus? No grande conflito entre o bem e o mal, você quer ficar ao lado de Deus e da sua palavra? Você deseja se revestir de toda a armadura de Deus e seguir as suas orientações? Então essa pergunta é para nós. Se sim, então façamos o nosso compromisso com Deus e seguiremos em frente com o Senhor Jesus, porque as lutas são muitas, mas se confiemos na sua palavra, com certeza venceremos, ok? Então esse foi mais um estudo, e sabemos que pouco tempo nos resta, que logo logo todo o mal vai ter fim. Então não vai mais existir morte, nem pecado e nem pecador, porque tudo isso ficará no esquecimento, porque Jesus vai voltar e Ele vai nos salvar, aqueles que querem ser salvos, que aceitarem a mensagem de Deus de salvação e se arrepender de todos os seus pecados, entregando a sua vida para Deus sem restrição. Então com certeza o Senhor Jesus irá salvar, porque o Senhor Jesus veio à terra e deu a sua própria vida em favor de nós, para que hoje a gente tenha a oportunidade de vida eterna, e também tenha a oportunidade que, mesmo vivendo nesse mundo de conflito que a gente vive aqui, nós temos a oportunidade de ter paz, tranquilidade e esperança, mas isso só poderá acontecer se estivermos firmados no Senhor e na sua palavra. Amém? Então esse foi mais um estudo sobre a origem do mal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e compartilhe o vídeo com outras pessoas, ok? E para que assim o Evangelho possa alcançar todas as pessoas que têm a oportunidade, porque Jesus veio e morreu pelo mundo inteiro, por todos os seres humanos. Então a salvação é para todos. Só precisa nós aceitar de coração e seguir o que está escrito na palavra de Deus, e seremos salvos. Amém?